Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos em Cristo que nos acompanham pelas mídias sociais da paróquia Nossa Senhora do Pilar de Pitangui, Minas Gerais. Hoje, sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, 16 de outubro, mês das Missões, dia de São Geraldo Magela. Ele nasceu em 1726 em Muro, pequena cidade do sul da Itália. Sua mãe ensinou-lhe o imenso amor de Deus. Geraldo tinha 14 anos quando seu pai morreu e então ficou sendo o arrimo da família. Tornou-se aprendiz na alfaiataria da cidade e era maltratado pelo mestre. Geraldo costumava passar horas diante de Jesus presente no Santíssimo Sacramento, o sinal do seu amor por Jesus crucificado e ressuscitado. Geraldo não passou por uma conversão repentina e espetacular, apenas foi crescendo constantemente no amor de Deus. São Geraldo é padroeiro dos alfaiates, das pessoas falsamente acusadas, das gestantes e protetor das mães. A Basílica de Curvelo, em Minas Gerais, é a única no mundo dedicada a São Geraldo, exclusivamente dedicada ao Santo Irmão Redentorista. A proclamação do Evangelho de hoje está em Lucas 12, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A respeito da falsidade, milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisaram as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. De quem devemos ter medo? Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. No Evangelho de hoje, Jesus fala dos discípulos e as multidões que se apertavam entre si para ouvi-lo, dando-lhes recomendações de como proceder corretamente. A primeira recomendação é sobre os procedimentos incoerentes. Ele cita os procedimentos dos fariseus, dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento do fariseu é aquele que faz a massa crescer somente na sua aparência, mas por dentro fica tudo encruado. É aquele tipo de procedimento que parece correto. São aqueles que dizem uma coisa e fazem outra, que mostram algo belo e esconde podridões.
Por outro lado, os discípulos de Jesus é aquele que deve primar primeiro pela coerência entre aquilo que diz e aquilo que faz. Aqueles que ocultam maldades e atos desonestos enganam a si mesmos, porque não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido, diz Jesus. Devemos ter a integridade de dizer na frente aquilo que dizemos por trás, de sermos pessoas sem falsidade, que agem com integridade. Assim, entendemos o que ele quer dizer quando fala: tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Felizes nós seremos quando não precisarmos esconder nada de ninguém e andarmos de cabeça erguida, pois somente assim seremos verdadeiramente livres. Para isso é preciso fé e coragem. Coragem para dizer a verdade, mesmo que ela venha nos causar transtornos e sofrimentos. Jesus recomenda: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Eles não podem fazer mais do que isso, diz Jesus. Devemos ter medo da morte da alma. A morte da alma se dá se não formos íntegros com Deus. É incoerência nossa, além de revelar nossa profunda ignorância, querer poupar o corpo, mas perder a alma. Entre o corpo e a alma é mais preciosa, diz Jesus. Com outras palavras, temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus é amá-lo sobre todas as coisas e se esforçar para colocar em prática seus ensinamentos. Tudo isso porque Ele nos ama. Foi Ele que nos criou. Portanto, Ele nos conhece profundamente. Não dá para esconder nada de Deus. Ele conhece até os fios dos nossos cabelos, de Jesus. E por nos conhecer, Ele nos ama. Para Ele, somos mais valiosos e Ele cuida de nós. Quando confiamos nisso, ganhamos nas nossas ações uma liberdade e uma leveza indescritível. Somente quem confia em Deus consegue obter esses sentimentos e levar uma vida coerente e livre. É isso que nos ensina o Evangelho de hoje. São Geraldo Magela, rogai por nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.